Um jovem parte com seu pai para o país de Gales, atendendo ao último pedido do avô, só que ao chegar, descobre que o local é um mundo secreto para crianças com poderes extraordinários. O filme que vamos recapitular é O Lar das Crianças Peculiares de 2016. No início do filme, vemos um adolescente chamado Jake Portman, trabalhando em um supermercado. Jake recebe uma ligação de seu pai, pedindo para ele ir à casa de seu avô Abby. Abby é um paciente com demência e precisa ser cuidado o tempo todo. Seu colega de trabalho se oferece para levá-lo. Quando ele chega em casa, vê seu avô desaparecido. Jake e seu colega de trabalho saem procurando por ele. Depois de um tempo, ele encontra Abby no chão, com os dois olhos arrancados. Antes que Jake possa reagir, Abby segura sua mão, pedindo para ele voltar para o dia 3 de setembro de 1943, usando um cartão postal e encontrar um pássaro. De repente, Abby para de falar e dá seu último suspiro. Jake fica paralisado de choque. Foi então que ele percebe um monstro enorme na escuridão. O monstro vai embora quando seu colega acidentalmente atira na sua direção. Embora Jake acredite que as últimas palavras de Abby fossem apenas delírios, o monstro que ele viu naquele dia tem um grande impacto em sua saúde mental. Agora, um mês após a morte de Abby, Jake começou a fazer terapia. Ele conta ao seu terapeuta sobre as histórias que Abby costumava contar quando ele era criança. Abby sempre falava sobre um lar para crianças especiais em algum lugar em Cairnhow, uma ilha na costa de Gales. O lar era administrado por uma senhora rigorosa, mas cuidadosa, chamada Peregrine, que podia se transformar em um pássaro. Lá viviam crianças com habilidades únicas, como Bronwyn e Victor, que tinham força sobre-humana, Hill, que tinha abelhas vivendo dentro dele, e Emma, que podia flutuar. Jake acreditava em suas histórias por anos, até que ele as mencionou em uma apresentação na escola. Seus colegas de classe zombaram dele por acreditar em ideias tão absurdas. Então, Jake acusou seu avô de mentir. A partir desse dia, Abby nunca mais mencionou o lar das crianças. Mais tarde, quando Jake volta para casa, sua tia lhe dá um livro que encontrou entre os pertences de Abby. Dentro do livro, há um cartão postal com o nome da senhorita Peregrine e o endereço da casa das crianças escritos nele. Jake mostra isso ao seu terapeuta na sessão seguinte. Ela sugere que ele visite o local para que ele e Abby possam ter um encerramento adequado. No dia seguinte, Jake e seu pai partem para o país de Gales. Finalmente, os dois chegam à cidade e fazem check-in em um hotel antigo. Jake vai à casa das crianças e a encontra completamente destruída. Quando ele volta, um homem lhe diz que em 1943, um míssil nazista caiu na casa das crianças e a destruiu, matando todos que estavam lá dentro. No dia seguinte, Jake volta a casa e olha ao redor quando, de repente, uma garota aparece na sua frente. Assustado, ele começa a correr, cai e desmaia. Quando ele recupera a consciência, está sendo carregado por Bronwyn, a garota da história de seu avô que tem força sobre-humana. Ele vê outros personagens da história na sua frente. Jake fica chocado, mas feliz em ver que as histórias são verdadeiras. Emma, a garota que pode flutuar, diz a Jake que eles foram enviados pela senhorita Peregrine para levá-lo ao loop infinito. Eles o levam para dentro de uma caverna, mas Jake fica nervoso e corre de volta para seu hotel. Lá, ele se depara com rostos desconhecidos que lhe perguntam quem ele é. Descobre-se que, depois de entrar na caverna, ele viajou de volta no tempo, para o dia 3 de setembro de 1943. As pessoas no hotel acham que ele é um espião e estão prestes a matá-lo, quando as crianças de antes o salvam. Eles o levam para o lar das crianças, onde ele finalmente encontra a Peregrine. Lá dentro, uma menina chamada Olivia está fervendo chá com as mãos, mostrando que ela pode criar fogo com elas. Miss Peregrine revela a ele que o lar das crianças foi estabelecido para acomodar pessoas nascidas com habilidades únicas chamadas peculiares. Tais habilidades únicas são adquiridas como genes recessivos e podem se manifestar em qualquer geração. Lares para crianças como esse estão espalhados pelo mundo para proteger os peculiares das pessoas normais. Cada lar para crianças é administrado por uma espécie peculiar chamada embrines. Embrines podem congelar o tempo e repeti-lo, e também se transformar em pássaros. Portanto, Miss Peregrine, sendo uma embrine, reinicia o tempo todos os dias.
As pessoas do Lar das Crianças têm revivido o dia 3 de setembro de 1943 pelo tempo que conseguem se lembrar. Abby costumava morar no Lar das Crianças quando era pequeno, e as crianças que Jake conheceu antes eram amigos do seu avô. Como eles vivem em um ciclo, eles não envelhecem. Jake fica chocado com a revelação. Ele pergunta a Miss Peregrine qual era o poder de Abby, mas ela o dispensa. Enquanto explora a casa, Jake conhece um peculiar chamado Enoch, cuja habilidade é fazer com que pessoas mortas e objetos inanimados ganhem vida como suas marionetes. No jantar, é revelado que Abby deixou o Lar das Crianças para se juntar ao exército. Ele também descobre que Emma costumava estar apaixonada por Abby quando ele estava por perto. Depois disso, todos se sentam para assistir a um filme. Um peculiar chamado Horace consegue projetar seus sonhos na parede e também sonhar com o futuro. Eles assistem ao sonho de Horace como um filme. Após o filme, todos saem para assistir Peregrine reiniciar o tempo. Jake observa maravilhado enquanto ela impede o míssil de ser lançado na casa e reinicia o tempo para 3 de setembro novamente. Jake então encontra uma carta escrita para a Sra. Peregrine por seu avô e a guarda consigo. Emma leva Jake para a caverna para tirá-lo do ciclo. Enquanto caminham, uma ave imbrine ferida pousa na frente deles. Emma pega a ave e volta para casa enquanto Jake sai do ciclo. Quando ele está de volta no hotel, Jake lê a carta que havia roubado. Na carta, Abby avisa Peregrine sobre alguém chamado Barron, que tem tentado prejudicar peculiares de outro ciclo. No dia seguinte, o pai de Jake o leva a uma praia para observar pássaros. Lá, eles conhecem um ornitólogo chamado John. O pai de Jake, que observa pássaros como hobby, fica incomodado com John, então eles voltam para o hotel. Jake espera seu pai adormecer e volta ao ciclo. Ele pergunta à Sra. Peregrine sobre Barron. Mas ela está zangada com ele por ser intrometido e não responde à sua pergunta. Enoch o leva a um peculiar chamado Victor. Mas Jake fica chocado ao ver o corpo morto de Victor deitado em uma cama. Enoch coloca um coração em seu corpo e o transforma em seu fantoche, demonstrando seu poder. Quando eles saem para passear mais tarde, ele pergunta a Emma sobre Barron. Para responder à pergunta dele, Emma o leva para debaixo do mar, e para dentro dos destroços de um navio encolhido, ela usa seu poder para manipular o ar, e torna a câmara sem água. Em seguida, ela lhe entrega uma caixa, e afirma que pertencia a Abby. Dentro dela há um mapa de todos os loucos do mundo, e fotos, de alguns peculiares. Um deles é Barron, o líder de um grupo de peculiares mal chamados Vazios. Ela lhe diz que Abby deixou o Lar das Crianças para caçá-los, mas não conseguiu. Os Vazios procuram as crianças peculiares e as matam. Somente Peregrine sabe qual é o verdadeiro motivo deles. Emma então leva Jake para assistir Peregrine matando um monstro, semelhante ao que Jake viu quando Abby morreu. Emma diz que ninguém além de Abby e Jake pode ver o monstro. Até Peregrine está usando suas habilidades de manipulação do tempo para matá-lo. Descobre-se que Jake também é um peculiar como seu avô, e a habilidade de ambos é ver os monstros invisíveis. Quando eles estão de volta ao Lar das Crianças, Peregrine conta a Jake sobre os Vazios e sua origem. Os Vazios eram peculiares comuns que estavam cansados de viver em loopes infinitos. Eles acreditavam que aproveitar a essência dos poderes das Imbrines os tornaria imortais, e eles poderiam viver fora do loop sem envelhecer. Eles sequestraram uma Imbrine e conduziram um experimento. No entanto, o experimento falhou, transformando os Vazios em monstros invisíveis. Para retornarem à sua forma humana, eles precisavam se alimentar dos olhos dos peculiares. Os Vazios começaram a sequestrar crianças peculiares pelos olhos. Barron e alguns de seus amigos recuperaram suas formas humanas, mas seus olhos permaneceram opacos e brancos. Ainda existem monstros procurando pelos olhos das crianças para se alimentarem. Ao terminar de contar a história, a senhorita Avoce recobra a consciência. Ela é a Imbrima que Emma havia encontrado na caverna anteriormente. A senhorita Avoce diz a eles que o Lar das Crianças sob sua responsabilidade foi completamente destruído pelos monstros, que mataram todas as crianças pelos olhos. Desta vez usando mais Imbrimas. Seu próximo alvo é o Lar das Crianças de Peregrine. Ao ouvir isso, a senhorita Peregrine rapidamente pede às crianças para fazerem as malas.
Emma pede a Jake para ir com eles para o outro ciclo. No entanto, Jake nega e retorna à ilha, saindo do ciclo. Quando ele chega à praia, vê uma multidão se reunindo em torno de um corpo sem vida. Seu pai e o ornitologista John também estão lá. Jake percebe que os olhos do corpo foram arrancados. Ele percebe que os vazios já estão lá e corre em direção à caverna para avisar a senhorita Peregrine. John oferece ao pai de Jake para trazê-lo de volta e vai atrás dele. Ele entra na caverna atrás de Jake. É revelado que John na verdade é Barron, que tem usado suas habilidades de metamorfose para se disfarçar. Ele revela que também se disfarçou como terapeuta de Jake para levá-lo à ilha e descobrir a localização do ciclo por meio dele. Ele então ameaça Jake para que o leve ao lar das crianças. A senhora Peregrine fica chocada ao ver Barron em sua porta. Sem saída, ela oferece ir com Barron se ele deixar as crianças fora disso. Depois que os dois saem, a senhora Voce e Jake fecham todas as portas e janelas da casa e reúnem armas. De repente, um monstro invisível ataca a senhora Voce quando Jake não está por perto. Ele mata a pobre senhora, mas é ferido por Jake logo em seguida. Todos então correm para o sótão e escapam por um galho de árvore. Como Peregrine não está aqui para reiniciar o ciclo, o dia muda para 4 de setembro, e o míssil nazista cai sobre a casa. Felizmente, todos estão a salvo. Quando eles saem do ciclo, planejam ir para o ciclo negro, onde Barron está conduzindo o experimento usando a senhora Peregrine e as outras Imbrines. Eles embarcam em um navio e continuam a jornada usando o mapa de Abby. Finalmente, chegam a um parque de diversões. Jake e Emma entram no ciclo negro, que os leva de volta a 2016. Eles veem Barron, seus amigos e alguns monstros lá dentro. Jake usa Emma para provocar Barron, fazendo-o enviar os monstros e 2 de seus homens para fora para matar as crianças. Eles jogam neve nos homens, revelando a forma dos monstros. Enquanto isso, Enoch transforma um monte de esqueletos em seus fantoches e os envia para lutar contra os monstros. As crianças seguem em direção a Barron e seus amigos. Eles os enfrentam usando seus poderes únicos e conseguem derrotar todos, exceto Barron. Jake liberta as Imbrines das gaiolas, incluindo a senhorita Peregrine, mas elas não podem ajudá-lo, pois estão feridas. Agora, Barron e Jake ficam frente a frente quando, de repente, Barron assume a forma de Jake. Emma e Enoch entram e ficam confusos sobre qual é o verdadeiro Jake. Eles apontam uma besta para eles, enquanto ambos tentam provar que são o verdadeiro Jake. Nesse momento, um monstro entra na sala. Jake o vê e informa os dois. O monstro confunde Barron com Jake e o ataca, sugando seus olhos e matando. Finalmente, Jake mata o monstro e todos estão a salvo. Antes do fechamento do ciclo temporal, Jake se despede das crianças enquanto elas saem e retornam ao seu navio em 1943, enquanto ele permanece em 2016. Jake viaja para sua casa na Flórida para ver que Abby ainda está vivo. Descobre-se que a morte de Barron no início de 2016 apagou sua presença na Flórida posteriormente. Jake fica encantado e conta a Abby tudo o que aconteceu. Abby pede a Jake para voltar para Emma, pois ela está esperando por ele. Jake segue seu conselho e viaja pelo mundo, percorrendo vários lugares em busca de Emma e dos outros. Ele finalmente os encontra no navio, ainda em viagem. Jake diz a Emma que a ama e os dois finalmente se beijam. O filme termina quando a senhorita Peregrine voa acima do navio, observando as crianças. Espero que tenham gostado. Até a próxima.